Bem-vindo a mais um vídeo do canal Missão 93, transformando você em bombeiro militar ainda em 2026. E hoje, o vídeo de hoje foi um pedido do nosso grupo para o Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, um grupo exclusivo. Se você ainda não está nesse grupo, o link já está na descrição. Já pausa o vídeo aí e entra no grupo, que é importante que você esteja. Esse vídeo aqui foi uma solicitação, a gente correu para fazer esse vídeo porque a gente já sabe que está com banca definida, editar a qualquer momento, então vocês precisam se preparar da melhor forma. E o curso Santa Catarina vai ser lançado pelo Missão 93, então fica de olho lá no grupo que nós vamos mandar todas as informações sobre o que nós vamos falar hoje. Incidência de português para a banca IDIB, beleza? Então a gente analisou algumas questões de português aí e a gente trouxe o melzinho que você precisa para a sua prova, para você estudar com estratégia. Lembrando lá do princípio de Pareto, 80-20 e 20-80, beleza? Estudar pouco conteúdo e acertar muitas questões. Então, vem comigo para a tela aí, como você já sabe o padrãozinho aqui. Se você ainda não segue Missão 93 e Rodolfo Alquete no Instagram, você ajuda demais, você vai ficar sabendo de tudo sobre os concursos do bombeiro do Brasil. E ao final do vídeo, só ao final do vídeo, se você gostar desse vídeo aqui, vai lá e se inscreve no canal do Missão 93, porque nós queremos que esse conteúdo chegue a todos que têm o sonho de ser bombeiro militar ainda em 2026. Então hoje nós vamos falar da prova ou da incidência da prova de português. Analisamos aqui mais de 1.400 questões da IDIB, beleza? Que é a banca que vai fazer o concurso efetivo. Lembre que, volta para mim aqui, lembre que Santa Catarina vai ter 2 concursos em 2026. Temporário, que já está até com o edital publicado, e o concurso efetivo, que vai ser feito pela IDIB. O temporário vai ser feito pela IDECAM, a temida IDECAM, a desorganizada IDECAM, beleza? Brincadeiras à parte, vamos lá. Então, a análise vai ser feita nas questões da... Volta para a tela. Nas questões da IDIB. Uma banca pequena, mas, pelo visto que a gente analisou aí, que a gente foi atrás de uma banca organizada. Então, vamos lá para o mapa de incidência de língua portuguesa. Prepara o print e tá aí, ó. Fomos atrás, o grupo pediu e nós fomos atrás. Língua portuguesa IDIB. Já tira o print aí, deixa eu colocar aqui para você tirar o print. IDIB, a banca que vai fazer o concurso de Santa Catarina. SC. Então vamos lá, qual o primeiro assunto mais cobrado com 23,51%? Interpretação de texto e tipologia textual. Isso aqui a gente vê que é um padrão das bancas cobrarem mais interpretação de texto. A gente vê que uma prova com 10 questões tem aí 2, 3, 4 questões de interpretação. Para IDIB não é diferente. Então, primeiro ponto, interpretação de texto. Segundo ponto, morfologia. E olha a quantidade de questão, quase que está chegando aí em interpretação. Isso aqui não é comum a gente ver, tá bom? Morfologia, classes de palavra e formação de palavras no nosso pódio aí em segundo lugar, com 260 questões, do total de questões analisadas por nós. 18,47% é muita coisa para morfologia, porque é uma matéria gostosa de ser estudado. Diferente de interpretação de texto, que às vezes a banca ela tira informações da cabeça dela e cobra na nossa prova, morfologia a gente consegue estudar, é palpável, beleza? Terceira colocação, ortografia, acentuação, hífen e emprego de letras, beleza? 9,30%. Olha aí o salto que dá. Vem com 23,51%, depois passa para 18,47% e depois já cai para 9%. Então vamos lá. Primeira estratégia de prova. Professor, tem um pouco tempo, eu estou vendo esse vídeo aqui no final da minha preparação, falta só 30 dias para a prova, o que eu tenho que estudar para acertar o maior número de questões? Essas duas questõezinhas aqui. Primeiro e segundo lugar do nosso ranking aí. Porque com primeiro e segundo lugar, se você estudar só essas matérias, você vai acertar provavelmente 50%
da sua prova. Ou seja, são dois assuntos para acertar 50% da prova. Ou seja, se você tem pouco tempo, foca nesses dois assuntos aqui. Olha essa dica monstruosa. Se você quiser mais análise, fala qual vai ser a próxima matéria que nós vamos analisar aqui. Vamos para o quarto lugar do nosso pódio. Semântica, sinônimo, significado, homônimos. Então, 6,32% nosso quarto lugar. Quinto lugar, regência, nominal, verbal e a amada crase, que cai em quase toda a prova, cai questãozinha de crase. Então, fica ligado aí, 6,18% para regência. Sintaxe, funções sintáticas, sujeito, predicado, oração simples, oração composta e tudo mais aí que você entende de português aí. 5,75 para sintaxe. Também é uma matéria importante. Agora a gente vê que os assuntos eles vão ficando mais equivalentes. Olha aí, ó, pontuação. Lembrando que se você for parar para pensar que o quinto, o sexto e o sétimo lugar tem praticamente o mesmo tanto de porcentagem, qual dessas três aqui você estudaria para acertar 6% da sua prova? Regência, sintaxe ou pontuação? Qual é mais fácil, qual tem menos conteúdo? Então, é isso que você tem que pensar, beleza? Eu tenho 3 assuntos aqui que tem em média de 6%. Qual que eu vou precisar de menos tempo para matar? Então você tem que fazer esse tipo de análise aí para ter uma preparação com estratégia. Depois a gente vem com concordância, verbal e nominal, vocábulos, coerência e coesão, colocação pronominal, reescrita de frases e substituição. Então, a partir daqui, fica meio que irrisório. Aí eu te pergunto, você vai gastar muito tempo estudando isso aqui que está no final do seu ranking? Nono, 10º, 11º e 12º, não tem por que gastar tempo. Antes de estudar isso aqui, você tem que estar bom nisso aqui, ó. Você tem que estar bom nisso aqui. Você só vai estudar o nono, o 10º, 11º e 12ª colocação aqui, se você estiver bem nessas 8 primeiras. É assim que a gente estuda com estratégia, é assim que a gente estuda conhecendo a banca. Já tem banca definida. A estratégia tem que mudar. Não tem por que você ficar estudando o que, o se e o como, se você ainda não estudou ortografia, morfologia e interpretação de texto. Você entende? Às vezes, no curso lá, vem uma sequência lógica, uma sequência que facilitaria o seu estudo. Mas se você sabe que você não vai precisar estudar reescrita de frases, por que estudar no começo da sua preparação ou ali quando você não viu as matérias mais importantes? Então, estude com sabedoria. Agora, dentro do nosso pódio aqui, dentro do nosso pódiozão aqui, não vai dar para ver, dentro do nosso, cadê? Dentro do nosso pódio, o Falqueto preparou ainda uma dica das brabas aqui para vocês no próximo slide. Interpretação de texto e tipologia textual. Tira um print disso aqui, isso aqui é o padrão da banca, o que você tem que estudar e a minha diquinha aí, ó. Padrão da banca, o que estudar e dica do Falqueto. Qual é o padrão? Inferência em interpretação de texto com 23,51. Você tem que saber fazer inferência em compreensão, identificação de tipologia, que é o tipo do texto, beleza? Identificação de gênero, se é uma crônica, resenha, notícia, artigo, carta, poema, recursos de textos, se é analogia, e essa banca gosta muito de analogia, comparação, metáfora e personificação. E intenção discursiva, qual é o... Opa, volta. Qual é o propósito do autor no texto? Isso aqui é importante para você entender o que o autor está querendo daquele texto. O que estudar? Tipos textuais e gêneros textuais, recursos de linguagem, aí ó, como eu falei, analogia, ler além das linhas, captar mensagens implícitas, essa banca que gosta muito de mensagem implícita. Análise de intencionalidade, identificar o objetivo do comunicativo do autor, que é a mesma coisa aqui do propósito. Coesão e coerência, mecanismo de referenciação. Que isso aqui é o que o professor normalmente fala muito na aula e a gente não consegue entender o que ele quer. Ele quer que a gente aprenda a fazer a referenciação sobre o que aquele termo está se referenciando. E a dica, atenção especial aos textos com analogias,
a banca usa texto de autores brasileiros. Clarice Lispector, Marcos Bagno e crônicas jornalísticas, beleza? Foco na função do texto, não apenas no conteúdo, ou seja, o que o autor quer com aquele texto. E treinar identificação de gênero e tipo textual. Questão aí muito repetida. Como que eu faço para testar esse tipo de questão? Você tem que fazer questão da banca, beleza? Então vai lá no seu filtro lá do Q concurso, do TEC concurso ou do Missão 93 e coloca lá interpretação de texto, banca EDIB e cai matando, beleza? Vamos para a próxima. Morfologia, classe de palavras mais formação. Qual padrão? Classe de palavras, classes gramaticais, identificação e função de cada classe, formação das palavras, derivação e composição, estrutura mórfica, o que é um radical, o que é uma vocal temática, o que é desinências, afixos e afins, flexões, substantivo, adjetivos e verbos. E os pronomes, colocação pronominal que cai demais em prova de concurso. Classes de palavras, substantivo, adjetivo, pronome, verbos e advérbios. Então, foca nessas 5 classes de palavras. Lembra o que o professor falou? A gente tem um pareto de toda a língua portuguesa e dentro de cada assunto também tem o que é mais cobrado. Aqui no anterior, o que o professor falou? Analogia. Então, tente estudar, tente entender a analogia. Aqui, o que é mais importante? A gente tem diversas classes gramaticais, mas se você focar nessas 5 classes aqui, você mata a questão de classes gramaticais. Continuando ainda com morfologia, formação de palavras, composição, justaposição, aglutinação e estrutura mórfica, que é o radical, vogal, a gente já falou sobre isso também, vogal temática e desinências. Focar em colocação pronominal aí, ó. É o que é mais cobrado pela banca em morfologia. Pretérito mais que perfeito composto do subjuntivo aí, ó. E aí, essa aqui você estava preparado? Essa aqui você estava preparado? Olha aí o que é cobrado por essa banca aí, ó. Morfologia, formação regressiva, substantivo derivado de verbo, plural de substantivos compostos e locuções adjetivas. Se cair isso aqui na sua prova, por favor, depois me manda uma mensagem e fala: professor, aquela aula que o senhor fez aquele dia de incidência de português, caiu tudo aquilo lá. Eu assisti a aula, eu foquei em estudar daquela forma e deu certo. Eu estou esperando essa mensagem subir. Eu sei que vai chegar, eu sei que vai chegar. E vamos lá para a terceira parte, ortografia, acentuação, hífen e emprego de letras. Então, acentuação gráfica, o que a gente analisou, né? Grafia, tonicidade, separação de sílabas. O que estudar? Acentuação, mudança no acordo ortográfico. É claro que isso aqui sempre cai em prova. O acento diferencial, que você também já tem que saber. Paroxítonas, proparoxítonas e tonicidade, beleza? Então, isso aqui você tem que estudar. O uso do hífen também é muito cobrado pela EDIB. Prefixos que sempre usam hífen, você tem que saber. Antes de H, se tem hífen ou não. Mesma vogal, se tem hífen ou não. Aí, ó, já tá a diquinha aí para você, ó. Auto, contra, extra, infra, intra, nel. Se usa hífen ou não, tá aí já a diquinha para você. Já tô deixando as dicas aqui para você. E mini, micro e super. Se tem hífen ou não. Ou seja, a banca gosta e ela vai cobrar na sua prova o uso do hífen, beleza? Opa! Ortografia, continuando também, a grafia das palavras. Você tem que saber se escreve com S com Z, se é com G ou com J. G ou J é sacanagem, hein? X ou CH, separação silábica, dígrafos e o que não se separa também, que isso aqui é meio que trivial demais, né? Encontros consonantais, atmosferas e abscesso. Então, mais uma informação aí que a banca gosta de cobrar na sua prova. Então, se você for focar em pouca coisa, você tem pouco tempo, foca nisso aqui, ó. Ditongos, sem acento após novo acordo, hífen com prefixos, palavras com S, SS, Z e C cedilha, separação silábica com dígrafos e encontros consonantais. E aí, tá bom ou quer mais? Ah, professor, eu queria do resto todo. Como eu falei, se você estudar essas 3 matérias aqui, vamos voltar. Se você estudar essas 3 matérias aqui, você consegue, com 3 assuntos, desculpa, não são 3 matérias,
60% da prova de português. Ou seja, você tem que pensar muito antes de estudar qualquer um dos outros assuntos aqui de baixo. Na verdade, é mais de 60%, beleza? Então, foque primeiro nesses 3 aqui, depois que já estiver acertando mais de 70% das questões, você vai para os outros assuntos. Agora, o merchan. Se você gostou desse conteúdo, como já sabe, segue a gente no Instagram. E agora é hora de se inscrever no canal. Aperta o botãozinho aí. Vem pra mim aqui, aperta o botãozinho aí, inscreva-se nesse canal, porque a gente vai trazer muito conteúdo bom. E comenta aqui qual a próxima matéria da IDIB que você quer a nossa análise, beleza? Tem o linkzinho do grupo CBM Santa Catarina, onde eu estou escutando vocês para construir o melhor curso preparatório para Santa Catarina. Então, tá tudo aqui embaixo na descrição, leia tudo com atenção, bons estudos e até a próxima. Valeu!